certo? Seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou pedir permissão, né, aos nossos encantados para a gente abrir essa tarde, né, em nome de todos os encantados dos nossos ancestrais, que essa tarde possa possibilitar a nós sabedoria para falar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, sobre o nosso bem viver, sobre a nossa ancestralidade, sobre a nossa autoidentificação, sobre nós. Então, primeiro de tudo, eu sou Wanda Cariri, filha de Dão Cariri e Nazaré Cariri, resido no sopé da Chapada do Araripe, né? Minha família toda é de Poço Danta, Monte Alverne, para quem conhece. E eu gostaria de agradecer, em nome da Associação dos Índios Cariri de Poço Danta Azumari, agradecemos a oportunidade de falar para vocês um pouco sobre a nossa história, sobre o nosso povo, sobre o processo, né, que vivenciamos. E aí, para falar da questão indígena, eu gostaria de iniciar com vocês, com os meninos, com as meninas que estão me assistindo. Primeiro, agradecer a vocês e dizer que, assim, que nós nos sentimos muito honrados e bastante felizes em saber que a escola está se apropriando desse novo contexto histórico, ou redefinindo a história, né? Ou seja, colocando para os seus alunos a verdadeira história do nosso país. Então, isso nos deixa muito sensibilizados e agradecidos, porque, como cidadãos brasileiros, nós precisamos realmente viver dentro da realidade do que aconteceu no nosso território. E aí, eu gostaria de iniciar com as meninas. Primeiro de tudo, agradecendo à escola pelo convite, né? E dizer assim que vocês, quem está de parabéns são vocês, por fazer um trabalho tão lindo desse, né? Em todos os aspectos. Professores, os alunos. Ai, Emília, tu é linda, sabia? Matrix, ei, gatona! Beijo. Cícera é educadora ou é aluna? Hein, Cícera? Tu és educadora ou é aluna? Eu acho que a que está aí deve ser aluna. Marisete. Marisete sou eu. Marisete. Sou eu, ó. Aqui. Ah, Marisete. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, meu amor. Socorro Braga. É muito bonito. Tony. Socorro é a nossa diretora, viu? Era ela que estava falando, eu estava ouvindo. Exatamente. Nossa diretora. Tony, não sei porquê, eu acho que eu já conheço o Tony, de algum lugar. Tony é da Secretaria de Educação. Ah, por isso, eu conheço o Tony já de algum lugar. E tem mais pedido do que farinha. a vereadora Rose também. Obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês. Então, eu vou começar minha fala, quem vai dar a palestra são vocês, eu vou apenas dialogar com vocês. Eu gostaria de, primeiro de tudo, saber qual é a concepção que vocês têm, o que é ser índio, o que é índio para vocês? O que é índio? Como é que vocês verem assim, como é um índio para vocês? Hein, Emily? Hein, Matriz? O que é um índio? O que é um índio? Ah, desculpa, eu não escutei, não. O que é um índio? Índio? Sim, o que é um índio? Índio. Sim, o que é um...
uns povos indígenas que moravam no Brasil. Moravam no Brasil na época. Mas por causa dos portugueses, eles capturavam os índios para poder trabalhar. Aí graças contra ajudar as pessoas que sofrem as coisas que sofrem, aí eles estão ajudando. Então, os índios eles sofriam por causa dos portugueses no ano passado. Então, é um dos povos indígenas. Eu não disse a você que eu vim foi assistir aula ao invés de dar. Menina, que coisa linda! Estou emocionada com essa história. Menina, parabéns! Você precisa visitar a nossa comunidade para contar essa historinha para nossos meninos de lá, viu? Legal, parabéns! Obrigada. Mas, e olhando para a tia Wanda aqui, você acha que tia Wanda é índia? Hã? Olhando para a tia Wanda é índia? Desculpa que eu tô com dúvida, mas... Tá bom, então vamos lá. Então tia Wanda vai fazer outra pergunta, meu amor. Como seria que minha filha viu um índio? Como seria um índio para minha filha? Como era a característica dele? Gente, vamos desligar os microfones, que está tendo ruídos. Vamos desligar o microfone. A característica deles era... Eles usavam roupa... As saias que eles faziam. E também... eles faziam uns remédios para curar eles. Também eles caçavam para poder comer. E também dançavam. E também eles faziam danças. Isso, lindo! É isso mesmo. Então, a tia Wanda vai começar falando o que é ser índio, certo? Como é que a gente... tia Wanda vai dizer para agora o que é ser índio, por que você olha para a tia Wanda e você fica com dúvida se tia Wanda é índia ou não. Tia Wanda, por quê? Sabe por quê? Porque a gente foi ensinado, né? Desde a nossa infância, que você ainda é infantil, ainda é criança, mas a gente aprende com a convivência com nossos pais, com nossos parentes, que ser índio é aquela pessoa de cabelos lisos, certo? Pele morena ou negra. Geralmente, eles andam nu, certo? Todos necessariamente usam cocá, assim ou maior, certo? E usa flecha. Ainda tem muito índio também que vive isolado da nossa sociedade, que não convive com a gente, com o homem branco, e que usam, se vestem, que tem essas características. Mas tia Wanda é índia. Por quê? Porque tia Wanda é filho de um índio, que é neto de um índio, que é bisneto de outro índio e tataraneto de outro índio. Só que, ao longo do tempo, esse povo, eles foram sofrendo modificações, certo? Por exemplo, digamos, vocês têm 3 irmãozinhos, aí um tem cabelo liso, outro tem cabelo encaracolado, outro tem não sei o quê, mas todos são da mesma família. Então, é como tia Wanda. Tia Wanda é índia, mesmo tendo esse cabelo afro, certo? Eu não sabia, não. Os ancestrais de tia Wanda, os avós, os bisavós, os tataravós, eles eram os índios. Eu tenho irmã de cabelo liso, de olhos mais puxados, que tem mais características do que eu, mas eu sou índia. Por quê? Porque eu, dentro da minha, não só da minha genética, mas eu me sinto índia. Além de eu ser da família Cariri, por exemplo, por que aqui no Cariri tem tanto índio? Por que
que eles habitavam aqui? Por exemplo, se a gente disser quem são as primeiras pessoas que moravam no Brasil? O Brasil, o território brasileiro, era ocupado pelos povos indígenas. Só que quando os portugueses, como minha filha disse, quiseram vir morar aqui, tomar nossas riquezas, nossas terras, nosso ouro, nossas riquezas, eles disseram, nós vamos para lá, pega aquele povo bravo e vamos expulsar ele, ou vamos matá-lo, ou vamos destruir, vamos tomar as terras deles. E foram isso que eles fizeram. Só que alguns dos parentes de tia Wanda que viveram há 300, 500 anos atrás, alguns deles resistiram, lutaram, alguns morreram, outros migraram para outros lugares. E outros cederam aos portugueses e foram catequizados por eles. Ou seja, eles deixaram de comer o que eles comiam e foram comer o que os portugueses comiam. Deixaram de fazer o que eles faziam, iam fazer o que os portugueses mandavam fazer. Por quê? Entre morrer ou viver, eles preferiram abrir mão da cultura para viver. Mas dentro deles, aquilo não morreu, viveu, entendeu? Era como se vivesse escondidinho ali dentro deles. Na hora que eles puderam abrir o seu coração e botar aquilo para fora, eles colocaram, certo? Então, por isso que tia Wanda e toda a família dela, ela é cariri. E diferente de outras etnias, porque tem a etnia cariri, a etnia... que mais? Pacararu, a etnia Genipapa, a etnia Tremembé, certo? A etnia, tem várias etnias. No Crato, nós tínhamos dois grandes tribos, né? Com várias etnias. Entre essas etnias, que hoje elas resistiram e existem ainda, a etnia de tia Wanda, que é a etnia Cariri, e lá a família Cariri de Portugal, tem uma diferença. Porque é a única etnia, ou seja, é o único povo índio, indígena, que tem no seu sobrenome o nome da sua etnia. Tia Wanda, ela não tem o nome, no nome dela não tem o nome Cariri. Por quê? Mas os irmãos delas têm os que têm. O meu pai tinha no registro dele Adail Roseno Cariri. Minha mãe tem Adail Nazaré Batista Cariri, que herdou do meu pai. E a maioria dos meus primos e dos meus tios, eles têm o registro Cariri. E por que tia Wanda será que não tinha Cariri, meu Deus? Porque a família de tia Wanda, lá no Monte Alverne, sofre muito preconceito. Sofria muito mais antes, né? Mas, por exemplo, o povo dizia assim, vixe, vai casar com aquele povo dos Cariri. Ixi, é da família dos Cariri. Né? Então, eu não entendi. Quando tia Wanda era criança como vocês, ouvia isso, mas não entendia por quê, né? Mas aquilo intrigava muito ela. Aí, quando ela chegou numa faculdade, que começou a estudar, ela começou a ver o mundo com outros olhos, né? Outro olhar, e foi perguntar, oxe, por que será que isso acontece? Por que é assim? Por que a família de tia Wanda são pessoas tão do bem e as pessoas têm tanto esse preconceito com ela? E aí, quando eu comecei, a tia Wanda começou a ler história como você, ainda pequenininha, né? Sabendo da história do Brasil, aí eu comecei a ter, rapaz, nós somos daqueles povos que os portugueses fizeram aquilo com eles. E aí, até um dia que tia Wanda estava lá, aqui no Crato, e chegou uma moça de fora chamada Rose Cariri. Ela vinha de uma ONG de São Paulo, e ela vinha à procura de saber se aqui no Crato existia alguma família Cariri que era indígena. E aí eu disse, bem, a minha família. E aí nós começamos esse processo de autoidentificação. Então, ser índio hoje, para a FUNAI, é a gente se identificar índio, se sentir. Se nós nos sentimos índios e nós
queremos essa autoidentificação, queremos lutar por essa identidade, então a gente junta um conjunto de saberes, como se você disser como é que vive o povo de Tia Wanda, lá no sítio onde você mora. A maioria do povo da minha comunidade, né, lá na minha aldeia, na etnia Cariri, eles vivem como? Por exemplo, tia Tudinha morreu fazendo panela de barro. Não quis se aposentar, resistia à aposentadoria, não queria aposentadoria, morreu fazendo panela de barro. Tia Olina morreu fazendo panela de barro para se sustentar. Minha mãe criou 10 filhos tecendo rede no tear. Ainda hoje, por exemplo, na nossa comunidade, quando passar a pandemia, vocês estão convidados para ir lá. Rosa Cariri, que é uma grande liderança nossa também. Rosa Cariri, ela tem 2 casas lá na comunidade. Ela tem uma casa de alvenaria e nós temos uma casa de taipa, que é onde vai ser a sede da nossa associação. Lá tem um fogão de lenha. Rosa tem um fogão a gás, mas Rosa não usa, nem usa o fogão a gás e nem usa a casa de alvenaria, a casa de taipa. Ela vai buscar linha no mato, faz a energiazinha dela e produz a comida dela. Então, para todos os meus primos nesse local. Então, meus primos, eles ainda vivem, grande maioria, da agricultura, da caça e da pesca. Certo? Ou seja, nós ainda mantemos os costumes tradicionais da nossa cultura. Um dos principais grãos que nós produzimos lá é o amendoim. Monte Alverne é conhecida pela terra que produz muito amendoim, que é exatamente um grão que é bem característico da produção indígena, né? Então, além disso, a cura da doença com plantas medicinais, como a Emily falou, é muito comum na comunidade. Nós usamos muito a cura com as plantas medicinais, né? Lá nós temos pessoas que fazem. Nós temos bezendeiras, nós temos parteiras, nós temos mesenheiras, que são aquelas que fazem a mesinha, rezadores, certo? Então, nós ainda temos muita questão a nossa cultura, ela não morreu, ela permanece viva. E os índios, ele não pode ser visto... 2 coisas nós temos que mudar a nossa concepção. A gente estuda no livro de história que os índios viveram, os índios eram os índios. Não, os índios são. Os índios vivem, os índios existem, certo? Eles não deixaram de existir. E eles não têm aquele estereotipo criado pelos nossos livros. Nós somos pessoas humanas, e se a gente for fazer um levantamento, certo? Se o IBGE se prestasse a colocar na pesquisa dele quem é índio e quem deixa de ser índio no Brasil, nós ainda somos a maior população brasileira, certo? Porque não tem como a gente ter acabado se nós éramos a maior população desse país. Certo? Não tem como os portugueses chegar e ter acabado com a gente totalmente. Agora, a história, sim, a história nega a nossa existência. As políticas públicas negam a nossa existência, mas nós existimos. E nós estamos fortes, lutando pela nossa terra, pela nossa saúde, certo? Outra coisa, atualmente, essa pandemia, pessoal, ela trouxe exatamente para a gente uma forma da gente refletir primeiro sobre nós mesmos, qual é o nosso papel nesse planeta e as nossas relações com os ambientes onde a gente vive e com os demais seres, que dependemos diretamente para sobreviver. Às vezes a gente diz, vamos matar o sapinho, vamos matar a formiga, mas a gente esquece que o sapinho ele é de suma importância para a sobrevivência humana. Porque já pensou se desaparecesse o sapinho? A gente tinha um monte de besouro entrando no nosso ouvido, no nariz, na boca, né, por todos os lugares. Então, a gente é um elemento como todos eles. Então, essa pandemia, ela veio também para mostrar para a gente que, por exemplo, a forma que nós estamos vivendo, ela tem que ser repensada, certo? Ou seja, ela tem que ser repensada. A forma de viver
do indígena, a forma de alimentação, certo? A forma de vivência da coletividade, de sempre ter trabalhado de forma coletiva, um ajudando aos outros. Por exemplo, na nossa comunidade, ainda hoje, quando a gente vai levantar uma casa, os amigos vão ajudar a levantar a casa. Junto àquele grupo de pessoas, certo? A gente faz uma panela de comida, divide aquela panela de comida com todo mundo e todo mundo ajuda a erguer aquela casa. Então, os saberes indígenas que foram negados durante quase mais de 5 séculos ou mais, ele hoje emerge exatamente como uma necessidade de redefinição de uma nova postura social, que seria exatamente a questão do bem viver, né? Como seria esse bem viver, a nossa forma de viver, de se relacionar com o meio ambiente, com a vida, né? Então, lá na nossa comunidade, nós hoje cultivamos cada vez mais a nossa forma de viver, os nossos costumes, a nossa cultura, as nossas relações, o nosso fortalecimento. E, ao mesmo tempo, nós estamos juntos em uma grande rede, porque hoje o movimento indígena ele é um movimento nacional, ele não é um movimento só do povo do Cariri, dos Cariri, mas nós temos grupos dentro das redes sociais que nós estamos nessa luta, nessa resistência, certo? Então, assim, eu vou dizer para vocês que quando começou essa questão da nossa luta, na nossa própria comunidade, existia resistência pelo nosso próprio povo. Por quê? Porque ele pensava como muitas pessoas, que se a gente fosse se identificar como índio, a gente ia ser tido como chacota, que as pessoas eles tinham preconceito. E assim, a gente não tem como criticá-lo por isso, porque a forma de vida dele, a história de vida deles foram tão doloridas, nossa história foi tão dolorida, que a gente traz essas marcas dentro da gente, entendeu? Elas se revelam de alguma forma dentro da gente. É como, por exemplo, hoje nós sentimos orgulhosos de dizer que somos indígenas. Certo? Por quê? Porque isso existe dentro da gente. Ela estava sendo massacrada, omitida, né? Ela estava sendo escondida. A gente tinha vontade de dizer, eu digo uma frase que eu acho que a gente negou a nossa identidade, o nosso eu para sobreviver. Nós negamos quem somos para viver. Ou seja, o medo da gente se revelar quem nós mesmos somos era o medo da gente não ter a oportunidade de viver. Então, Emily, Matrix, ser índio é uma coisa muito bonita. Ser índio é gostar da natureza, é viver em harmonia com a natureza, é respeitar o ambiente, respeitar os pássaros, a água, a lua, a terra, porque a terra é que dá tudo que nós precisamos. Então, aqueles índios que são chamados pelos brancos de atrasados, eles são bem mais evoluídos do que o homem branco, porque eles entenderam muito antes do homem branco, e muito antes da tecnologia, e muito antes do conhecimento científico, que valorizar a terra é valorizar a vida, porque é da terra que nós extraímos a comida, é da terra que nós extraímos o ar que nós respiramos, porque as árvores, elas eliminam o oxigênio que nós respiramos, né? A água, sem a água a gente não sobrevive, ela é um bem precioso para toda a existência. E aí a gente tem que respeitar, porque se a gente não respeitar, como é que nós vamos viver? Eu não sei se vocês viram, as meninas, mas algum professor de vocês deve ter dito isso para vocês, que eu acho que foi uma frase que, assim, nos emocionou demais, que é aquela menina que perdeu o pai no Covid, que o pai era dono de um banco, né? Parece que é do Santo André, se não me fale a memória, e ela, quando o pai morreu, ela disse que o pai dela é bilionário e tinha deixado elas bilionária. Mas o pai morreu precisando de uma coisa que o dinheiro dela não comprava, porque era dado, que era o ar para respirar.
Então, isso mostra como é importante a cultura indígena para todos nós, sejamos brancos, sejamos índios, sejamos negros, né? Todos nós temos que respeitar, que valorizar esses saberes que é o saber indígena, porque é um saber que foi construído pelo homem, pela relação dele com o ambiente. Por que esses índios procuraram viver exatamente na Chapada do Araripe, na encosta da Chapada? Porque na encosta da Chapada tinha água, porque na encosta da Chapada tinha frutos, diversos frutos para eles comerem, porque tinha terra para eles produzirem, mandioca para fazer farinha, para fazer beiju, entendeu? Que até pouco tempo atrás existiam muitas casas de farinha, que aquilo ali eram os índios que tomavam de conta, entendeu? Porque era rico em muita água, e aí eles tinham água para beber, para os animais, para fazer o plantio deles, né? Para cultivar as ervas, para fazer os chás, entendeu? Porque para o índio não é como nós, que nos apegamos à coisa. Hoje eu entendo meu pai. Às vezes eu ficava olhando para meu pai, quando eu cheguei na universidade, e dava tanto nó na minha cabeça, porque eu dizia, por que papai é tão desligado da coisa? Meu pai dizia, tanto faz andar nu como vestido. Se tivesse uma roupa para o ano todinho, para ele estava bom demais, ele lavava e vestia, não reclamava, um sapato só para ele estava ótimo, entendeu? Então, hoje eu entendo, ele dizia assim para mim, minha filha, nós não vamos plantar lá naquela roça. Eu, por quê, papai? Porque eu vou deixar aquela roça descansar. Eu disse, descansar? Sim. Aí, hoje que eu trabalho em educação ambiental, eu entendo. Meu pai sabia o que era desenvolvimento sustentável, ó. Há tempos atrás que ninguém nem falava em desenvolvimento sustentável. Meu pai já sabia o que era isso. Porque ele não precisava saber de nome científico. Ele não precisava saber de nome científico. Por quê? Porque meu pai convivia com o ambiente e o ambiente ensinava para ele que se ele plantasse todo ano naquela mesma terra, aquela terra não ia acabar o alimento daquela terra, e aí ele não ia conseguir sobreviver. Ele não ia plantar lá e ia dar legume para ele tirar para alimentar os filhos. Então, ele dizia assim, eu vou deixar a terra levantar, as árvores novamente, porque se eu perguntar quem é que nutre a terra, quem é que alimenta a terra? Meu amor, estou numa reunião, estou numa aula, te falo contigo mais tarde, tá? Beijo. Entendeu? Então, quem alimenta a terra? São os restos de vegetais, as folhinhas quando caem, ou os troncos quando morrem, e nós quando morremos, e todos os outros animais. Então, meu pai dizia assim, vamos deixar as plantas se levantar naquela terra, as folhinhas caírem na terra, as bactérias decompor, nutrir a terra, para daqui a 10 anos, 5 anos, nós plantarmos e ele lá. Por que meu pai fazia isso? Por que meu pai fazia isso? Porque meu pai era um índio, que convivia com a terra, que entendia a terra, que sentia a terra. Então, ele dialogava com a terra, ele tinha amor pela terra, ele tinha respeito pela terra. Assim como ele tinha pelos animais. Alguém já ouviu falar E o que, tia? Já ouviram falar na história da caiporinha? Não? Não. Ah, pois a caiporinha por exemplo, os índios, eles são caçadores por natureza, certo? É uma atividade que eles exerciam. Então, a caiporinha eu vou dizer para vocês assim, certo? Pedagogicamente, é uma figura espiritual, assim como a gente diz, o santo tal, Nossa Senhora cuida da gente, de Maria, né? Então, a caiporinha é uma figura espiritual que cuida dos animais. Então, ela cuida dos animais e das matas. Então, é assim, o caçador vai caçar.
Se ela não quiser que o caçador casse naquele dia, ela dá uma pisa nos animais e bota os animais para casa que é para o caçador voltar. Certo? Ou então ela fica assoviando para as caças ir embora, e o caçador, naquele dia, não tem boa caça, não faz uma boa caça. Então, ela protegia tanto as matas, como protegia os animais. Ela é chamada as caiporinha, certo? Aí, meu pai contava muito essa história para a gente. Então, hoje a gente sabe que a gente precisa rever as histórias que são contadas nos nossos livros. Por exemplo, a tia Nilza, ela conta para mim que a mãe dela foi pega dentro de cachorro. Então, isso ela está se referindo que a mãe dela teve o filho no mato, entendeu? Sozinha, porque isso era muito comum as índias fazerem isso, né? Aí depois, quando a gente não tinha a tecnologia, vai surgindo as parteiras, que eram aquelas mulheres que pegavam as crianças, né? Então, hoje, mais do que nunca, por exemplo, ter um filho sozinho em casa, hoje é uma cultura que está sendo resgatada. Sozinha, não. Claro, acompanhada, com psicólogo, com enfermeiro, com um médico pediatra, né? Tem toda uma equipe técnica que faz, que é o correto, certo? Mas durante muito tempo, como a forma de viver do índio não existia essas tecnologias, eles viviam dessa forma, porque eles faziam banho com ervas, né? Ele cuidava, tratava as infecções com ervas, fazia a lavagem com ervas, os banhos, né? E ainda hoje nós temos, por exemplo, a gente tem banhos de relaxamento que são passados na nossa comunidade. Por exemplo, quando eu estou estressada, a Rosa liga para mim e diz, vai lá no quintal, pega umas folhas de hortelã, põe para ferver, faz um banho e toma um banho de pescoço para baixo. Porque aí você relaxa, você sente o cheiro, ela é relaxante. Um banho de capim-santo, que é outro aroma também, que é relaxante, né? A Rosa, ela conta, por exemplo, que se você tiver um ferimento, por maior que for o ferimento, você pega casca de ameixa, você pega a entrecasca da jurema preta e o entrecasca do caju, bravo, e aí você faz aquele banho, que aí você pode botar para ferver, ou você pode fazer a tintura. Na tintura, você bota dentro de um vidrinho, tampa, bota num lugar escuro e deixa passar aí uns 7 dias num lugar bem escuro. E aí depois, né, você pode botar também, para fazer você bota uma gotinha, se for 1 litro mais ou menos, você bota uma gotinha de água sanitária. Por quê? Para evitar a proliferação de fungos e de bactérias. E aí você deixa lá e depois você lava o ferimento e é impressionante o processo de cicatrização, né? Aí nós temos também lá na culinária, a Rosa faz muito um baião de xerém, que eu acho que vocês nunca viram, que é também uma cultura bem nossa, né? E a gente mantém essa cultura, que é a produção do baião de xerém. É uma delícia o baião de xerém, vocês podem ficar se perguntando, mas baião de xerém? O bolo de macaxeira e o bolo de cuca também, que a gente utiliza muito na comunidade, certo? E assim, eu até fiz um slide para vocês, para mostrar um pouco como é que se dá, por exemplo, hoje, quais são as culturas que a gente trabalha mais lá na comunidade. Hoje nós temos, por exemplo, lá nós trabalhamos com o barro. Como que eu fazia barro? Hoje tem meus primos que fazem brinquedos de barro, panelinha de barro, certo? A argila, né? Que a gente conhece tanto. O Milton, ele estava acabando de ligar para mim aqui. O Milton, ele faz o traçado de cipó, o cesto do cipó, né? A gente ainda utiliza bastante o cesto do cipó. E tem também, além do cesto do cipó,
Nós fazemos a maraca, né? O maracá, que vocês conhecem como maracá, né? Aqui a gente fabrica lá. Eu já fiz isso aí. Ótimo. O cocá, a gente Eu está já fiz. aprendendo, está iniciando, é uma cultura que a gente está resgatando, certo? Temos a dança do coco, que nós estamos também intensificando lá, resgatando a dança do coco, que não era tão viva, existiam umas pessoas mais velhas que dançavam, né? E aí nós estamos agora intensificando. Sempre temos roda de conversa para contação de história, entre os mais velhos e os mais jovens lá na nossa comunidade. E assim, são muitas as conquistas que nós estamos tendo atualmente. Eu preferi falar para vocês da atualidade, de como está a realidade da comunidade, do que falar desse contexto histórico, porque o contexto histórico, eu acho que já, como vocês já fazem um projeto, já é muito debatido, né? Então, mais para falar sobre a atualidade, como é que está o índio na contemporaneidade. Então, os índios na contemporaneidade, eles estão mais fortes do que nunca, e as várias etnias, elas estão mobilizadas a nível nacional, certo? No estado do Ceará, nós temos a retomada Cariri, que nós temos as redes sociais, em que nós estamos juntos, discutindo isso constantemente, não só discutindo, mas lutando. Por exemplo, na nossa comunidade, nós já conseguimos, nós não tínhamos água, a comunidade não tinha nem acesso à água, que é o bem, está lá na Constituição, né? Nós temos lá no artigo que todos temos direito à água, é um bem comum e direito da humanidade, né? Mas nós, e dever e direito da humanidade, mas nós não tínhamos, né? Nós não tínhamos água até pouco tempo atrás, até 6 meses atrás nós não tínhamos acesso à água. E após essa organização, né, nós tínhamos uma associação, como eu falei para vocês, a Associação dos Índios Cariri, Poço Danto Mari, na qual eu estou presidente atualmente. Então, nós conseguimos água para o povo, junto na luta. Após conseguirmos água, nós realizamos 2 grandes encontros em parceria com a Universidade Regional do Cariri, que foi o primeiro encontro dos povos indígenas Cariri, e o segundo encontro que nós fizemos online, eu não sei se algum de vocês participaram, e a partir dessas mobilizações, nós conseguimos fazer a nossa palhoça. Quando vocês forem lá, vocês vão ver nossa palhoça, vocês vão ficar debaixo dela. É uma energia maravilhosa. Hoje eu gostaria de ter aberto essa fala com a dança do toré, cantada por um dos meus parentes lá da comunidade, mas como é muito ruim a internet, eu não consegui fazer por isso que eu estava demorando, fazer o contato com ele, porque eu queria que ele fizesse a abertura, certo? Eu queria que Rosa falasse, que Milton falasse, mas por conta da gente ter essa dificuldade, certo? Da acesso à internet, nós não conseguimos colocar eles com vocês. Então, nós tivemos essa conquista da palhoça, hoje nós temos lá, né? Quando vocês forem lá, vocês vão poder vivenciar. O que mais eu poderia dizer para vocês? Nós tivemos várias conquistas de editais esse ano que nós conseguimos, né? Por exemplo, o Baobá. E lançamos 2 vídeos que eu gostaria até de passar para vocês aqui, mas como vocês fazem um projeto, eu vou deixar para vocês acessarem a página da associação, Associação dos Índios Cariri de Poço Danto Mari, no Facebook. Aí lá vocês vão ter acesso a 2 vídeos que vocês vão assistir. O vídeo Saberes e Sabores, os indígenas Cariri reexiste, e aí lá nós vamos ter o depoimento de Rosa, de Dona Ana, certo? Vocês vão ter de Milton, vocês vão ter de todos os povos Cariri, lá uma parte dos povos Cariri vão estar lá falando para vocês. E nós temos um outro vídeo, que é o vídeo Fôlego Vivo. Esse vídeo foi feito na parceria de Juma Marumá, essa mulher que se apresentou primeiro para vocês. Ela é uma pessoa de São Paulo, que os Encantados mandou para a gente, que chegou na hora muito certa. E aí nós fizemos esses 2 vídeos, e esses vídeos concorreram a prêmios. E aí nós conseguimos editar o Baobá,
para ajudar eles no período da pandemia, todo mundo no período da pandemia, e o dentro de casa também ganhamos o dentro de casa. E, recentemente, aprovamos o projeto Primeiro Festival do Povos Indígenas do Estado do Ceará, ok? Isso é resultado de uma luta, assim, muito grande, e, assim, nós estamos muito felizes por isso. Com isso, nós vamos estruturar melhor a associação. Quando vocês forem lá, vocês vão ter onde sentar, que a gente sentava no chão. Agora nós vamos ter uma cadeirinha para sentar, que de todo jeito era maravilhoso, tanto faz no chão como na cadeira, não tem diferença. Mas a gente vai poder receber as pessoas com um pouquinho de tempo mais. E, assim, dizer para vocês que a nossa luta ela está só começando. Nós estamos vivendo um período super difícil também na comunidade, em função de um projeto, as meninas, que está sendo feito pelo governo do Estado. Nós tivemos 2 grandes processos lá na comunidade em relação às nossas terras. O primeiro foi a construção do açude do Mari, e quando ele chegou, ele veio até a nossa comunidade e nossas terras foram desapropriadas. E agora é o Cinturão das Águas. O Cinturão das Águas passa dentro da nossa comunidade. Então, tirou o resto de terra que nos levava para ser feito esse projeto. Só que o problema não é nem só o Cinturão das Águas passar de ter, como é que se diz, mais uma vez, né, tirado da gente um pouco de direito a essa terra, que é onde a gente cultivava a nossa forma de viver, o nosso alimento, o que a gente gosta de comer, né? A nossa cultura, a produção do barro, o local onde a gente tira o barro, né? Dentro do nosso terreno tem um açudezinho onde a gente tirava o barro para fazer as panelas de barro e tudo mais. Então, além disso, a forma como o Cinturão das Águas passou, ele deixou marcas muito graves em relação à questão socioemocional das pessoas, pela forma como foi conduzido, essas questões, né? Mas aí nós estamos nessa luta. Esperamos que a gente possa, como é que diz? Digamos que a gente possa amenizar, né, as situações que foram vivenciadas lá na comunidade e que, diante desse projeto também, a gente possa, já que agora está tudo já em fase terminal, a gente possa se apropriar por direito, né, porque toda obra dessa tem que ter compensação ambiental. O nosso sonho agora é fazer e levar vocês para lá para dar aula para nós agora, viu? É criar lá a escola indígena. Só que aí nosso sonho é realizar uma escola indígena dentro da cultura indígena, dentro de uma pedagogia indígena, e não da pedagogia da escola tradicional, mas que a gente utilize os elementos culturais do nosso povo para trabalhar a linguagem, né, cultural e científica a partir dos saberes do povo da nossa tribo. E aí nós vamos juntos lutar por isso, e aí eu convido vocês que são da educação para formar essa corrente com a gente, certo? A maioria dos meus irmãos e dos meus parentes, eles não são alfabetizados, eles nem sabem ler nem escrever. Aí o Estado tem uma dívida muito grande com a gente, não só na educação, mas em outros aspectos, que a grande maioria que está assistindo é conhecedora. Então, para você também, gatinha. Então, nós vamos juntos, né? Esse amor aí que vocês estão dizendo, ó. Vamos juntos lutar. Uma saúde especial indígena, por o fato da gente ter muita dificuldade, até mesmo de se deslocar, né? Eu tenho um primo que, por exemplo, vocês podem ir 1000 vezes na comunidade, vocês não vão falar com ele, porque na hora que vocês chegarem, ele desaparece do cenário, ele não fica, entendeu? Então, ele é muito, ele ainda traz dentro dele, ele vive muito ainda a cultura indígena tradicional, ele não gosta de gente, ele não gosta de
de tal, né? Ele não come, praticamente ele não come carne de boi, de coisa, ele gosta mais de caça, entendeu? Ele não gosta de comer essas coisas. Ele é bem íntimo mesmo, né? Dentro do fenótipo que a gente, né? Do estereotipo que a gente criou, certo? Então, é isso. Eu gostaria de dizer para vocês. Acho que vou mostrar aqui um pouquinho do que eu preparei para vocês, para não ter só preparado, né? Pois mostre! Espera aí, viu? Vou abrir aqui para vocês verem um pouco sobre a nossa comunidade. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, eu estou cada vez mais Você apaixonada. vai se apaixonar quando você for lá. Assim, Eu quero nós estamos assim, louca que agora passa essa pandemia para poder a gente visitar. Vamos visitar, né? Vai ser um aprendizado, assim. E assim, eu digo assim, em nome da Escola Doutor Elivar, pode contar com nossa contribuição na questão da escola, de certa forma, na questão da educação. Tenho certeza que também nossa secretária de Educação terá um prazer imenso, imenso de fazer parte desse projeto, juntamente com todos que fazem a Secretaria de Educação, porque realmente é assim uma coisa, eu já tive a oportunidade de visitar outras escolas indígenas do estado do Ceará, por este projeto, através do projeto desenvolvido no estado, e assim, são coisas assim belíssimas, um trabalho maravilhoso. Então, assim, nós da Secretaria da Escola Doutor Edmar estamos assim, muito simples, e queremos fazer parte desse processo. É um trabalho muito bom. Cadê Juma Marruá? Está tentando ver se dá certo, né? Eu acho que ela está tentando compartilhar a tela. Eita, socorro! Agora que eu fiquei com vontade de ver. Marisete, tu lembra que desde o ano Não, minha passado, filha, e aí? depois de uma dessa, minha filha, eu vou nem que seja a pé. Eu consigo, ó. Socorro desde o ano passado. Depois de um conhecimento desse aí, Eu também quero ir. depois do conhecimento. Mãe, se a gente for, vamos todas. Tá certo. Ei, deixa eu dar uma dica aí legal que eu estava vendo essa semana. A etnociência, etnosaber, etnoconhecimento. São os três etnos. Etnosaber, etnoconhecimento e etnociência. Isso aí quilombolas. Essa das comunidades tem que ser montada exatamente uma forma de que resgate a cultura. O jeito de falar. Então, os materiais aqui para mostrar exatamente a questão da linguagem que utilizam. É muito interessante. Tudo sobre a questão cultural desses povos. Que, como ela diz, né? Estão deixando de ser minoria quando diz assim que o indígena é burro, né, como se usou muito tempo, assim como usaram com o elemento negro, a conversa é outra. Hoje nós temos negros e nós temos índios que são pós-doutores, e tem uma linha de pesquisa muito interessante. E um detalhe, estão se transformando em nações. E quando as nações se unem, elas se transformam em país. E quando se transforma em país, ela se liberta daquele que está aprendendo. É muito interessante esses três conhecimentos, viu, Wanda? É lá da época da URCA, que a gente se encontrava sempre nas formações que a gente ia fazer fora. Viu? É muito interessante que a gente possa conhecer esses três elementos aí. É uma riqueza e é muito bom trabalhar com os alunos isso aí antes e a comunidade, porque eles já vão com uma bagagem maior. Wanda falando ali, o microfone dela fechado, ó. Avisem aí para. Certo, diga aí. Não, eu só fazendo um comentário aqui,
Wanda, sobre essas três questões, da etnociência, etnoconhecimento e o etnosaber, que agora estão sendo agregados exatamente às comunidades indígenas e quilombolas. Tá sem som. Wanda, tá sem som, Wanda. Sem som, sem som. Não estamos escutando, Wanda. Edilha, Foi, meu amor. Tem como mandar mensagem? a tela do celular tá preto. Tá de todo mundo assim. Ela vai já ajeitar, viu? Viu? Ela tá tentando ajeitar. É que a professora Wanda ainda apanha que só aqui para colocar isso. Eu vou ter que parar a apresentação para voltar e ver se eu consigo localizar isso. Não, É porque eu não estou conseguindo ainda colocar aqui Tony, tu falou conhecimento, saberes, qual é o outro? Ciência, etnociência, Etnociência, etnosaber, etnoconhecimento. Etnoconhecimento. É porque, assim, o etnoconhecimento, ele negou durante muito tempo os saberes, né? O etnossaberes, né? A ciência, né? A ciência quântica, né? Ela era uma ciência quântica, quantitativa, né? Ela neutralizava, inclusive, até o modo de pensar da pessoa, né? Durante muito tempo, e que nós éramos neutros para a pesquisa científica e a própria academia, do Cariri. A própria academia hoje, ela ainda é muito elitizada e ela ainda se apropria muito do conhecimento dos saberes, né? Negando esses saberes, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo atual. Hoje, o desenvolvimento sustentável, que é um novo curso da Universidade Federal do Ceará, a sustentabilidade, tem uma linha de pesquisa que agora está militando dentro da área do bem viver, né? Ótimo, maravilhoso. Pesquisar isso é importantíssimo para nós, enquanto povos originários. Mas, assim, o que a ciência não pode, a academia não pode, é negar que a fonte desse conhecimento está lá nos povos originários. Entendeu? Que assim, a ciência, ela começa a entender que esses três elementos que ele coloca, o conhecimento acadêmico, certo? O conhecimento popular, certo? Ele qual é o outro que você colocou que surgiu agora? Ciência. E a ciência, eles são elementos que eles estão interligados. Um não existe sem o outro, entendeu? Embora o conhecimento, a ciência, né, o científico, ele negou o conhecimento popular durante muitos anos. Mas, por exemplo, agora, essa integração, ela faz com que cada dia a ciência ela seja mais fortalecida e mais efetiva, né, de fato, dentro da realidade. Por exemplo, hoje nós temos, no estado do Ceará, hoje a questão climática no estado do Ceará, hoje, para os climatologistas definir como vai ser o tempo nesse período, eles faz um grande seminário com os agricultores e pegam os saberes dos agricultores e aí eles vão cruzar com o conhecimento científico, certo? Ou seja, a ciência e a tecnologia, né? A tecnologia e o conhecimento científico é integrado com o conhecimento empírico, que é o saber popular.
valorizando acima de tudo, né? Porque precisa também valorizar. Concordo plenamente com você, professor. Acho que sua contribuição é fantástica e essa observação eu acho que é importantíssima. Agora, você pode até ir ensinando mais a nós aí. Vai falando Só tem que aprender. Ei, Robson, fala aí também, Robson. Tá se escondendo, é? Tem Henrique também. Bora lá. Soltem-se. Não pode guardar conhecimento, não, viu? Tem que botar para fora. Lá vai eu falando com o microfone fechado, perdão. Tem um sociólogo, é um antropólogo aí com a gente, é isso? Henrique? Fala aí, Henrique. Ele é sociólogo. Ô, sociólogo é tudo para nós. Fala aí, sociólogo, um pouquinho, enquanto eu ver se eu consigo abrir essa minha apresentação, que eu acho que eu vou ter que primeiro botar ela aqui no meu drive. Certo. Vá com calma, senão não dá certo. Esse negócio aí tira o juízo da gente, viu? É verdade. Vou ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver, viu? Eu não deixei, era para eu ter deixado já aberto, para facilitar a minha vida. Professor em período de pandemia. Novo. Meus arquivos. Ok, vamos lá. Vamos ver. Ah, tá aqui. Vamos, meu filho, abra para mim, por favor. Vamos vibrar aqui para ver para dar certo. Pra dar... Aí tem uma dica, porque ela não está conseguindo. Fala aí. Vou conseguir agora. Vou conseguir agora. Ótimo. É porque o computador está lento mesmo, pessoal. Está uma demora tão grande que eu acho que ele não está funcionando mais tarde. Cadê o sociólogo que não fala para nós? Henrique, cadê você, Henrique? Eita, computador lento, meu Deus do céu. Vou falar. Eder. Oi. E aí, pessoal? Oi, Henrique. Alô, alô? Contribui aí. Oi, ei, desculpa, pessoal. É por conta que a internet, vocês sabem, não é um problema com a internet, aí fica meio complicado. Aí eu fui ligar o microfone e deu um problema por conta que eu tinha que atualizar a página. Mas a aula está muito boa, Gilmara, está incrível, mais do que as disciplinas de optativo, assim, que a gente está na universidade, que os professores explanam. Eu sou das ciências sociais e dentro das ciências sociais existe uma área, né, que todo mundo conhece, que é a antropologia. E quando a gente começa a estudar antropologia, a gente começa a pegar pequenas definições. Tá dando para ouvir todo mundo? Ah, sim. Legal. Tá, sim. Tá dando para ouvir? Não carregou. Tá certo.
Então, a gente começa a entender, no primeiro momento, a definição de cultura, que está para além, né? Que não existe apenas a cultura, mas culturas no plural e a questão do relativismo cultural, né? Que cada cultura tem sua história, cada cultura tem seu trajeto na história, e com as próprias perspectivas dos antropólogos, porque a antropologia ela é muito nova, ela tem aí uns 135 anos, mais ou menos, e os antropólogos, eles nascem estudando culturas nativas, né? Os pais fundadores da antropologia, principalmente a antropologia na Inglaterra, com o Brockes Malinowski, que vai estudar os tropiandeses na Austrália, ali naquelas ilhas, e ele vai viver. Eu acho que caiu a internet, né? Foi. Sim, aí, deixa eu aproveitar aqui, enquanto ele não volta aí, é a questão do artigo 26A, da Lei de Diretrizes e Bases, que dá essa oportunidade hoje, esse conhecimento, né? Então, isso é onde fica a riqueza cultural. E a gente precisa se apropriar de tudo isso, né? Fica aí a dica para Socorro. A gente já tem conversado muito, embora não tenha ainda aquele contato presencial, né? Que nós deveríamos ter tido esse ano, mas, de qualquer maneira, fica a dica para fazer os estudos em relação a isso aí. Junto aos professores, trabalhar muito. Pode dizer. Interessante, professor, sua observação, muito interessante. E vale ressaltar, né, que a Lei de Diretriz e Base, ela vem, por exemplo, ela foi criada e colocava lá, né, no artigo, aí que eu não lembro direito o artigo, que dizia que a educação tem por direito, né, de trabalhar a educação negra, afro, mas não falava dos indígenas. Até na própria lei da educação, nós fomos negados até pouco tempo atrás. Foi obrigado a reformular a lei para incluir afro-indígena, certo? Então... por isso que ficou 26A o artigo, né? Exatamente, por isso que ele tem 3A, porque foi reformulado 3 vezes para que desse direito a educação contemplar a nossa cultura dentro dos livros didáticos e dentro da educação brasileira. Por aí você tira a forma como nós fomos negados os nossos direitos, né? E aí, isso, concordo com o professor Tony, tem que haver uma capacitação de nós, educadores. Porque não é porque nós sejamos mal, não sabemos da história. É porque a história que nos contaram, ela não é a nossa verdadeira história. Certo? Por exemplo, o Henrique, ele toca num aspecto importantíssimo. Os nossos livros, ele fala dos povos indígenas de uma forma unificada, como se todos nós fôssemos os mesmos índios, se todo mundo fosse do mesmo jeito e nós tivéssemos as mesmas culturas, e não é. Certo? Dentro de cada etnia, ela tem a sua especificidade, ela tem a sua cultura que tem que ser respeitada, né? Ela tem o seu modo de viver, né? Então, isso é muito importante. Então, conhecer essa diversidade cultural desses povos originários que são parte nossa, por exemplo, se a gente disser assim, alguém é Indiaí, vocês vão dizer que não. Mas será que não mesmo? Eu acho que eu sou, viu, Wanda? Eu acho não, pode se afirmar com toda certeza. Eu tenho certeza. A população indígena no Cariri, ela é bem superior à população não indígena, certo? Agora, se autoafirmar como indígena, né? E se reconhecer como indígena ainda é uma dificuldade, uma luta muito grande que nós vivemos, né? Por conta de tudo que existe e foi construído dentro de nós ao longo dessa história. Essa negação, essa unificação, essa falta de políticas públicas, né? Todo esse contexto.
Então vamos fazer o fechamento. Eu mando o material para vocês. Pronto. Eu queria mostrar para vocês, porque nessas imagens eu trago um pouco da comunidade. E eu gostaria de fechar minha fala com uma frase do Krenak, que ele diz que quando não existir mais índio no mundo, é porque não existirá mais ninguém no planeta Terra. Certo? E assim, é um cara que é um parente que tem lançado os livros sobre a questão indígena no Brasil, muito interessante. São livros simples de se ler, né? Que inclusive vocês podem usar no projeto de vocês. O último dele é Krenak, Ailton Krenak. Inclusive, tem entrevista dele, inclusive ele lançou um livro agora, que é muito interessante, acho que vocês podem, que ele faz uma contextualização entre a questão indígena e a pandemia, né? Que é, como é mesmo o nome do livro, meu Deus do céu? O Amanhã Não Está à Venda. Você coloca para mim o nome dele e o livro para eu colocar para o pessoal no grupo, tá bom? Certo. E aí eu gostaria de pedir a vocês também para vocês irem visitar a nossa sala lá no Facebook, certo? Sim. A sala do Facebook lá no... Vocês vão ter acesso aos dois vídeos, ao Fôlego Vivo e Saberes e Sabores, os indígenas Cariri reexistem. Esse dos Saberes e dos Sabores, ele vai... Nós vamos ter fala e de vivência de vários representantes da aldeia Cariri, Tia Rosa, Milton, vários, né, falando sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. E no Fôlego Vivo ele traz uma questão mais voltada para a questão da água, do problema da transposição lá, e a questão da terra. Mas também são falas e muita coisa trata da questão de a gente gesticular para passar uma mensagem, né, para a população sobre a questão indígena e as relações de poder a nível do Brasil. E aí, dentro da nossa comunidade, né, uma vivência nossa. E aí eu gostaria de, primeiro, encerrar agradecendo a vocês, pedindo desculpa por não passar o slide, que eu gostaria tanto. Sua fala foi tudo. Não, tá desculpada. Show de bola. E dizer para vocês que vocês estão no nosso coração, não só no meu, mas de todo o povo cariri, e que nós gostaríamos muito de receber vocês lá, para vocês sentirem como é bom estar lá. Quando vocês tomarem um café de rosa... debaixo da nossa palhoça, vocês vão querer voltar sempre com bolo feito, um bolo de macaxeira especial, um baião de xerém. Isso. Vocês nunca mais vão deixar de ir lá, né? E ver a simplicidade do povo, a energia boa. É muito bom, muito bom. Estejam convidados para logo uma roda de conversa junto com a gente lá, tá? Está bom, Wanda. Um beijo grande. Muito obrigada, se Deus quiser. Dessas meninas maravilhosas aí. Para mim, foi o maior presente que vocês terem me dado nessa tarde, né? Todos os meus estresses, os meus problemas foram embora. Amei de paixão, assim. Eu procurei quando vocês disseram, quer dizer, eu gostaria que tivesse sido melhor ainda, porque eu chamei Vitor para fazer uma abertura para a gente cantar o toré, porque as crianças cantam toré e dançam muito lindo. Então, eu chamei Vitor para fazer isso com a gente, mas por conta de lá é sítio, a internet é muito mais complicada do que aqui, a gente terminou... nada é por acaso, é porque tudo isso vai ser lá. Exatamente, é verdade. Nada é por acaso. Então, eu gostaria de dizer para vocês que foi um presente enorme falar para esse povo lindo que eu amo. Beijo no coração de cada um de vocês, tá? Amei.
Estamos abertos para vocês. Um prazerzão enorme. Como é que faz o coração? Tia Wanda nem sabe, é assim? Pois tá bom, professor. Para você, assim? Ah, eu também te amo. Um beijo no coração e dizer para vocês assim que vocês professores são maravilhosos, né? Fazendo um trabalho desse. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês e os encantados. Alegre a vida de cada um de vocês, que proteja vocês, esteja sempre iluminando a vida de cada um. Tá? Em nome da nossa comunidade, um beijo bem grande. Tchau, Wanda! Beijo! Deus te abençoe.